Muito bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Fim de semana chegando, sexta-feira, né? Houve a previsão de chuva para o dia de hoje e até a possibilidade de chuva forte. O fato é que está abafado, está calor, né? Tá meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, mas na verdade até agora tal chuva forte que foi tão prevista não apareceu aqui no Rio de Janeiro. Mas é um prazer muito grande estar aqui contigo, mais uma vez no programa que está cada vez mais crescendo. Eu queria lembrar, você é provável que seja um dos nossos convidados, talvez o Dionísio, talvez o Gelson Cunha, o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, diretor do Hospital Alemão do Amparo, já está aqui. Eu queria agradecer ao Facebook, né? Facebook, na verdade, é a mola mestra desse programa. É através do Face que nós chegamos a você, através dos meus perfis, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto ou Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2. Depois, posteriormente, ainda no Face, nós vamos para a minha página, para a minha fanpage, que é chamada Fernando Sérgio Radialista. É a maneira até mais simples de você ver, só que o programa ali chega com alguns momentos de atraso, 1 hora, 2 horas, às vezes até um pouquinho mais. Mas agradecendo ao Facebook, eu quero agradecer também o YouTube, porque o nosso canal, o canal do Fernando Sérgio, que tem no YouTube, é o canal que repete o programa que é apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas. Então, você perdeu o programa, você vai no YouTube, você escreve lá Fernando Sérgio e aí você vai ter todos os programas que fizemos. Eu confesso a você que assim de memória eu não sei, mas tem mais de 300, porque afinal de contas já tem 1 ano e meio de programa em que a gente apresentou de segunda a sexta-feira de uma forma quase que religiosa. Então, na verdade, esse programa vem crescendo e a maior prova disso é que se você botar na busca, faça isso por favor, confira comigo por favor, porque muito provavelmente eu vou falar o número de anteontem e eu talvez não tenha o número de hoje. Se você vai no Google e você bota lá programa Fernando Sérgio, anteontem dava 29 milhões de pessoas procurando. Se você botar no YouTube a palavra Fernando YouTuber, que é o comunicador no YouTuber, é só botar YouTube, que a gente coloca um Rzinho junto. Então você bota Fernando Sérgio YouTuber. Anteontem dava o dado acima de 30 milhões de pessoas procurando, o que não quer dizer que acharam, o que não quer dizer que só esta procura seja minha. Eu tenho consciência disso, né? Me lembro uma vez que a gente conversava sobre isso com o Fernando Pereira, que está na Suíça, e eu quero mandar um grande abraço para o Fernando Pereira. Na verdade, o que acontece? Na vez que eu conversava com ele, ele falou: Fernando, mas você tem que ter cuidado com esses dados, porque esses dados, eles englobam todas as pessoas, uma que chama Fernando, outra que chama Sérgio, outra que chama Sérgio Fernando e eventualmente até algum xará Fernando Sérgio. Eu fui descobrir, porque eu falei, não, eu quero ver a minha relevância. Eu consegui contato com o YouTube e o cidadão de lá me disse: olha, o importante é a sua relevância. Por quê? Porque nas primeiras páginas da procura do Google, aliás, é no Google que eu estou falando, você vai ver as fotozinhas que, se você clicar na foto, você vai ver o programa inteiro. Então, naquelas primeiras páginas, todas elas estão com o programa Fernando Sérgio, que significa que a maior procura foi com relação ao programa. Então, eu quero agradecer ao Facebook, eu quero agradecer ao YouTube o apoio que nos dão e recomendar a você o Netflix. Netflix é algo maravilhoso que você, de repente, pode ter em casa por R$22 individualmente. São R$22, né, Samira? Que a gente anotou, R$22,90. Eu sabia que tinham trocado aí. Mas você tem todos os filmes que você queira ver, inclusive lançamentos. Uma beleza, né? Para quem diz, eu vou ficar só com a TV aberta, não vou ficar com a TV a cabo, vai gastar R$22. Deixa ele latir. Eu quero até que você mostre ele, Samira, né? Nós temos aqui o nosso cãozinho, que é o nosso mascote. De vez em quando ele dá uns latidos. É que ele pensa que é gente. E, na verdade, é um cachorrinho de apenas 10 meses
E ele já agora adora aparecer. Quando ele vê a câmera, ele olha para a câmera, dá só uma olhada, fica estático. E ainda deu um alô para todas as pessoas. Ali, Samira, por favor, ali está essa figura mestra do jornalismo brasileiro, né? Que acordou hoje, que acordou hoje 4h30 da manhã, foi lá no aeroporto, né? Você foi levar uma pessoa, não é isso? Que maravilha que você voltou. Gelcio Cunha, bom dia, meu amigo. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, professor Munhoz. Sim. Acertei? Acertou. Cícero Munhoz. Cícero Munhoz, que honra tê-lo aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado. E um bom dia para quem está visualizando a gente, né? Exatamente, Brasil no mundo, exatamente. Né? Muito bem. Dr. Cícero Munhoz, um dos grandes cardiologistas do Rio de Janeiro. Dr. Cícero, além de cardiologista, de médico intervencionista, Dr. Cícero é também diretor do Hospital Alemão do Amparo. Muito bom dia, Dr. Munhoz. Bom dia, meu amigo Fernando. É um prazer sempre aqui estar com essa grande figura de Gelcio Cunha, né? Que maravilha, Gelcio né? Cunha é sinônimo de comunicação, né? É uma grife. É verdade. Vamos mandar um abraço pro Eros, nosso Eros Mário Cordeiro. Né? Grande Eros. Olha, deve estar chegando aí. Ou é o Eros ou é Mestre Manel Dionísio. É um dos dois. Também para os nossos amigos internautas. É verdade. Eu queria tocar num assunto na abertura, dizer, inclusive, parabenizar o Silvio Provenzano, o doutor Silvio, que na verdade, muito provavelmente vai ser o presidente do CREMERGE. Esteve aqui ontem conosco, o doutor Cícero, e me parece que há um consenso entre todos que foram eleitos na nova direção do Conselho Regional de Medicina de apontar o doutor Cícero como o próximo presidente. O doutor Provenzano é uma figura honrada, né? Uma figura um grande profissional, né? É verdade. Vamos ter um grande representante. Vamos ter um abraço para o doutor Silvio. Então o doutor Silvio está feliz porque o Fluminense ganhou de 2-0, né, lá no Equador. Aleluia! Grande vitória mesmo. E o Botafogo do Eros, coitado, não sei se é o Eros que está chegando aí, nadou, mas morreu na praia. É o Isaías? Que maravilha! Mestre Isaías, professor Isaías Nascimento, historiador, presidente do Instituto Mais Memória. O Isaías é uma figura cativa aqui do programa, no bom sentido, né, gente? Não estou escravizando ninguém, não, porque às vezes, enquanto a gente fala umas coisas, outro dia, uma vez eu recebi uma observação de um judeu, que ele dizia assim, não faça isso, porque a gente fala, pô, judiou da pessoa, né? E outros não importam, porque é um verbo derivado da palavra judeu, que houve aquele holocausto, aquele sofrimento todo na Guerra Mundial, que não pode ser esquecido, né? Mas me permita permito tudo à vontade, meu querido amigo. Esse negócio de politicamente correto, é verdade. Vai estar enchendo o saco. É verdade. Você tem que estar preocupado com o seu amigo. Será que eu posso dizer isso? É verdade. Aí eu fiz a ressalva, entendeu? Dessa história. Teve uma vez um judeu me disse isso, mas outros não se importam, a grande maioria não se importa. Então eu vou de encontro e a favor do teu raciocínio. Velório, o que é? É um negócio terrível. Né? Vem de vela. Né? Vem de, porque acende a vela. O meu apelido, um dos meus 300 apelidos de infância, era Velório Perereca. Então quando eu encontro meus amigos da época de infância... Mas por que Perereca? Sabe, você pular... Velório porque eu usava um sapato Verlon. Porque minha mãe era toda cheia de coisa, não podia botar o pezinho descalço. Botar o pezinho descalço. Aí tinha um sapato que era mais em conta, né? Chamava sapato Verlon, sapato de borracha, dava um chuleque, nossa senhora. E eu jogava bola com esse sapato Verlon. Quando ia bater pênalti para assustar o goleiro, né? Eu bati o sapato Verlon saía do meu pé, o goleiro voava no sapato, você metia a bola. Então perereca por causa do pé, muito branco. Muito branco. Entendeu? Aí velório perereca. Velório é porque era a velocidade do amarelinho. Eu era na ponta direita, corria muito, mas não jogava nada. Então colocaram apelido de velocidade do amarelinho. De velocidade para velô e de velô para velório. Olha, eu gostaria, e vocês vão prestar atenção, gente, o final do programa agora tá chique.
Eu vou mostrar depois na tela. Bacana. Final do programa agora tá chique. Eu estou até achando que as coisas vão acontecer cada vez melhor. Porque a gente tá num trabalho. Nós estamos com Super HD, né, nesse momento. E na verdade isso você vê pelo nível, pela qualidade da imagem e pelo número, digamos, de procura, como eu já falei aqui. Agora, padrão Globo de qualidade ou padrão anti-Globo de qualidade? Não, padrão possível de qualidade. Eu poria isso. Ontem eu estava vendo os debates dos presidenciáveis na TV Aparecida. E razoável, foi direitinho, tinha um tempo um pouco maior, porque quando a Rede TV fez, a Rede TV botou 30 segundos para responder, 1 minuto, depois mais 45 segundos. Quer dizer, meu Deus do céu, até para quem é profissional do rádio, é complicado. Ô, Gelson, o que houve aí? Você tem 30 segundos, vai! Poxa, os caras necessariamente são cobras criadas, mas não adianta, não dá. Como é que você vai explicar um plano de governo com, olha, mestre Isaías, como é que você vai explicar em 1 minuto, né? Em 1 minuto, e é um erro isso, né? Eu acho que teria de haver uma minuta. Mas aí só cuidado aí com o fiozinho. Vai lá, querido. Eu também, Fernando, eu discordo um pouco. Tem que ter um pouco de tempo. Não me agrada muito esse formato de confronto. Eu não gosto disso. Eu prefiro, acho que seria muito mais produtivo. Um bate-papo como esse. Cada candidato dá 1 hora. 1 hora de. Olha, não com a violência que eles fazem. Também, eu acho aquilo indelicado, independentemente do candidato. Onde é que está a norma de jornalismo que diz para que eu receber? Porque mestre Isaías, bom dia, querido, para te inserir na conversa, nosso querido mestre Isaías, uma das pessoas mais emblemáticas da cultura brasileira, né? Seja professor de história, um amor de pessoa. Isaías, que coisa boa que você veio, tá bom? Eu só vim de surpresa ultimamente. Mas é isso mesmo, quando pode, que ele tem vários afazeres. Surpresa boa, né? Surpresa boa. E importante para nós, hein? Até mandei um recadinho pelo Zé, né? ao centro do Rio. Certo. A gente mora no subúrbio e ainda fala que vai ao centro. Vamos lá na cidade. Tem gente que não compreende, acha que você é espírita. Pode ser. Ontem eu estive no centro aqui na Tijuca, faz um serviço assistencial, ali na rua Conselheiro Zenha. Zenha, né? Eu, durante muitos anos, trabalhei mesmo, mediunicamente falando, na Sociedade Espírita Ramatiz, de quem fiz todos os cursos possíveis. Um abraço para a turma lá da Ramatiz, que faz outro trabalho maravilhoso. Outro dia eu estava lembrando, sabe, Gelson, do Antônio Plínio da Silva Alvim, o APSA, que foi o fundador da Ramatiz e que já faleceu, e que eu tive a honra de ser assistente do presidente enquanto vivo era, né? E esse trabalhar, entre aspas, significa voluntário. Você não ganhava nada, pelo contrário. Você pagava, como todos ali pagam, uma mensalidade que é para poder atuar, né? E atuar, ajudar e tal. E o doutor, o seu Antônio era uma figura fantástica, que já está no outro plano, né? E que levantou aquilo. A Escola de Médiuns da Ramatiz, ela tem 5 andares. Né? Os 2 auditórios, tem um auditório com 300 pessoas, outro com 500. E ela recebe até hoje perto de 8.000 pessoas para passes uma vez por semana, né? Que vão lá só para tomar energia. Então é um negócio fantástico aquilo lá. Mas agradeço a lembrança. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. Eu queria que vocês prestassem atenção em 2 notícias que me deixaram assim pensando que o grande problema do Brasil é a impunidade. O grande problema do Brasil é que nós não possuímos leis mais fortes que possam efetivamente punir o transgressor de uma maneira rápida e efetiva. Todos nós ficamos digamos assim, humilhados também quando vimos o que o professor passou em sala de aula num CIEP de Rio das Ostras.
onde fazia uma prova, um aluno rebelde jogava, não sei se foi um tênis na direção do professor, e o professor, coitado, não reagia, porque é uma pessoa mansa, me parece, e também porque estava em minoria. O professor pediu ajuda na escola, e ninguém ajudou, não tinha quem ajudasse. Quer dizer, cadê o segurança do CIEP? Não tinha segurança. A própria diretora há pouco deu uma entrevista na TV Globo dizendo: nós estamos abandonados. Ele pediu ajuda, não teve ajuda, porque como ajudar? Porque geralmente esses menores são menores que você não sabe a origem. O professor há pouco deu entrevista para o Fachel, um professor que é negro, simpático, boa gente, dizendo, eu não sei, porque o cara falou que o outro, num dado momento do vídeo, para quem não viu, o aluno falou: você vai matar o professor, pode deixar que voa, uma coisa assim. E ele disse: eu não sei a origem, não sei como são os pais. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o professor Darcy Ribeiro, que foi o criador do CIEP, o que o Brizola, com quem eu tive tantas vezes pessoalmente, né, até entrevistando, imaginava, aceitando esse projeto do CIEP, do professor Darcy Ribeiro, para ficar nisso. A pessoa dizendo: não temos assistente social. O professor Tiago dos Santos Conceição foi humilhado por alunos em Rio das Ostras. Ele mora em Manilha, ele leva 2h30 para ir para o trabalho, e aconteceu o que ele fez? Diante da possibilidade de ser morto, com medo, ele conseguiu na Secretaria de Educação uma transferência. E a Secretaria postou, não sei se foi a Secretaria e tal, um vídeo do menino transgressor pedindo desculpas com a carinha que não aparece. O que eu quero dizer é o seguinte: tem que haver, gente, eu queria que vocês debatessem isso, tem que haver a diminuição da idade penal. Professor Isaías, professor de História, quantos anos de... Você está valendo? Está valendo, está valendo. Bom dia. Tá valendo. A gente daqui a pouco vai fazer a oração, aquela pequena oração ecumênica, mas o primeiro assunto é esse, eu não quis perder o lead da matéria, entendeu? Bom dia, Gelson. Bom dia, querido. Ícones do rádio brasileiro, da imprensa brasileira. Viu como é que ele é reconhecido? Reconhecido, é verdade. Bom dia, Fernando Sérgio. Samira Valente, bom dia, Samira. Bom dia. Antes de você falar, só um minutinho. Quais as pessoas que estão aí, Samira? Por favor. Berger, Nosso querido Maurício Berger. o Marco Silva. Marco Silva, sempre lá opinando. Às vezes ele fica bravo comigo. É que a gente não consegue ver tudo que... Marco Silva lá dos Estados Unidos. Vai ter já já. Vai ter já já. Só a primeira rodada com essa situação. Esse professor ganhou uma repercussão por ser no Rio de Janeiro. O fato de ter Rio das Ostras. Rio das Ostras, mas é estado do Rio. Recentemente, mas não é diferente em todo o Brasil. O Brasil ele tem uma situação de violência na sala de aula absurda, por conta das transformações sociais que vêm ocorrendo, as famílias cada vez em bom número sem o poder do pai e da mãe, e essa criança eu pude conviver quando fui professor no município do Rio de Janeiro. Fui professor de História, Gelson e Dr. Cícero, aqui da capital do Rio de Janeiro. Eu enfrentei situações muito difíceis. Eu sou um professor dos anos 70, dos anos 80, eu fiz essa transição toda, em que a gente entrava na sala de aula, os alunos tinham que ficar sentados, dar um bom dia para o professor, uma boa tarde. Nós começávamos a aula com um certo equilíbrio no relacionamento, mas já peguei a reta final com muita dificuldade ali nos anos 2000, e realmente é uma situação, sobretudo para as mulheres, nem tanto para os homens, porque nós ainda enfrentamos eles, gritamos com eles, aí eles mandam um recado assim: Gelson, vou falar com meu tio lá da Boca. É isso que eu ouvi isso falar, doutor Cícero. Uma vez eu botei um aluno para fora da sala de aula lá em Realengo, escola José Maria Belo. Ele não me deixava dar aula. Ele ia para lá e vinha para cá, e já era a época do celular. Para fora. Ou eu saio ou você sai, um dos dois. Eu estou com mais de 50 anos, vou aturar uma situação dessa. A diretora veio e falou: diretora, ou ele sai e eu consigo dar aula para os outros 45, ou eu não consigo trabalhar. Não saio eu. Saiu eu, correto? Aí, não, vou falar com meu tio. Então, olha, seu carro vai ser arranhado, hein? Vamos furar o pneu do seu carro, hein?
o senhor está muito duro com os alunos. Era isso que a gente recebia. Já há quanto tempo? Isso foi em 2002. Imagina hoje. Hoje. Um dia apareceu um sujeito lá na escola, José Maria Belo. Falei, não, eu sou parente desse aluno aqui, eu vim pedir desculpa ao senhor. Oh, que bom, né? O senhor está no seu papel, é isso mesmo. Dei uma coça nele. A linguagem do povo é essa, né? Eu dei uma coça nele, falei, o senhor não podia ter batido nele. Dei uma coça nele, se ele repetir a situação, dias depois estava o aluno sentadinho lá. Então, quando você tem a família sendo parceiro, apoia, tá certo? Muda de figura. Agora, uma boa parte dessas crianças não tem dentro do seio familiar essa relação de comando. E isso sobra para o professor. Então, certamente, o professor ali numa situação complicada. Tem limitações, você não pode sacudir a pessoa, você não pode bater. Fernando, eu xinguei nos anos 2000, mandei um palavrão daquele, eu não deixava mais eu dar aula, eu mandei um daquele PQP, porque você se perde, você entra com a pressão 12 por 8, daqui a pouco você está... Foi pro conselho, tem um tal de conselho de classe, escola, comunidade. Pedi desculpa aos pais, falei, realmente, eu excedi. Mas é humano. Como é que eu posso dar humano. 15 telefones celular tocando? Uma musiquinha aqui, o negócio, o hino do Flamengo lá, até que gosta do Flamengo. O hino do Vasco também gosta do Vasco. Tá certo? É pior, né? Mas, então, essa é uma olha só, tá vendo? Tá anotado aqui. Entre as muitas qualidades do Gelson, está anotado aqui, falou mal do Vasco. A minha vingança será terrível. Então, Fernando, o que eu vejo é o seguinte. Nós perdemos o controle dentro da sala de aula. Mas eu acho que perdemos o controle da autoridade. Tem que ter segurança. E tem que ter a capacidade de, recalcitrante, punir imediatamente. Deixa eu só dar uma informação que vocês talvez conheçam. Por favor. Hoje não faz falta só o professor. Não tem mais aquele supervisor de andar. Não inspetor, quem chamava. Não tem mais chefe de disciplina. Não tem um chefe de disciplina. Virou uma palavra proibida. Eles cortaram isso. Disciplina. Essa palavra eles cortaram da pedagogia. Foi trocada por anarquia. Por anarquia. Não tem mais um porteiro. A mulher, cara, a diretora do CIEP, ou vice-diretora, dizendo para a repórter da Globo hoje, ela dizendo, nós estamos abandonados, ele está certo, ele não teve socorro. Como é que uma mulher, nós estamos ficando doentes. Como é que uma senhora de 50 anos, baixinha, como na maioria das vezes a mulher é mais baixa que o homem, vai enfrentar um galalau de 16, 17 anos? De menor. De menor. E que não pode mostrar a cara da televisão, porque o juizado não deixa, porque as leis não deixam. Que você vai apreender, olha que hipocrisia. Você prendeu, pô. Não pode prender menor, você vai apreender. E ele vai aprender lá naquela região que ele vai ficar, vai se especializar no crime e sair adulto. Gelson Cunha. É o que está acontecendo. Eu sempre, dos últimos anos de Rádio Globo, eu nunca falei aprender, não. Falei prendeu mesmo. Claro. Falei prendeu. E sempre chamei de vagabundo. Aprendeu o menor. Pelo amor de Deus. E ninguém... Pelo amor de Deus. Ninguém processou por causa disso, não. Porque também é tudo esculhambação. Com relação às autoridades... Eles têm consciência vê se você concorda com isso. Com relação à autoridade, perdão, não é o professor. Cambada de frouxo. Essa é que é a realidade. Não ter leis mais severas, onde é que nós estamos por causa de voto? E eu não sou favorável à redução da menoridade para 16, não, tem que ser para 8 anos. Claro, porque já tem bandidinho com 9 anos. Eu acho que tem, exatamente. Nos Estados Unidos, a responsabilidade é de acordo com a gravidade do crime. Não existe nem essa imagem do menos 8. Eu me lembro, eu tenho um filho, o Cristiano, hoje está aqui no Brasil, durante 8 anos morou nos Estados Unidos. Certa feita, ele estava saindo no carro dele em Miami, em Deerfield Beach, ele estava indo com o carro dele e surge do nada um policial de motocicleta, por favor, para, tem que parar, entende? O senhor vai para a delegacia porque a sua lanterna está queimada. Porque a lanterna estava queimada. Quer dizer, meu Deus do céu, tem que ter ação e reação, Gelson. É verdade. Mas aqui
É tudo diferente, né, meu? Pô, tem caso aqui, é que a gente... Não é que lá seja o paraíso. Não é, mas é que... falha. Mas você tem, por exemplo, a diferença do policial brasileiro para o nosso. O nosso vai de peito aberto, muitas vezes com o colete de prova de bala vencido, para tentar enfrentar a marginal com .50, que é aquela metralhadora que fura até tanque. E ele vai com o que pode, com o fuzil possível, se é que tem fuzil. Nos Estados Unidos, os carros, o carro da polícia, é muito superior ao carro normal circulante. Eles têm até uma manobra que é, desculpe, Neném, o Neném está aqui debaixo de mim, o nosso Todinho. Eles têm até uma manobra que é treinada exaustivamente para bater no como é que chama, aquela parte da frente do carro, do automóvel, para-choque, para bater no para-choque da frente ou de trás, para o cara rodopiar o carro e eles... Então há perseguições, há criminalidade alta, lamentavelmente, mas há punição. E o cara ganha bem. O problema vem lá de trás. O professor Isaías fez um testemunho que é muito parecido com o meu. Eu fui professor universitário durante 14 anos. Na antiga Faculdade Integrada de Castelo Branco, hoje Universidade de Castelo Branco, que eu participei. Eu tive uma alegria muito grande de fazer uma palestra lá no Castelo Branco. Muito grande. Então, a Castelo Branco eu participei inclusive do grupo de professores que fez essa transição de faculdade para a universidade. E eu enfrentei exatamente esse tipo de problema. Que meu carro foi vandalizado, quebraram o espelho, o retrovisor, esvaziaram meus pneus. Eu levei esse problema inclusive à reitoria e nada foi feito. E eu estou falando um pouquinho depois. Estou falando final da década de 80, 90. Então esse problema vem lá de trás. Eu até não estou defendendo, não. Até tem gente que fala assim: pô, mas você lá no programa, você parece que é da direita. Não sou de direita. Não, nem direita de esquerda. Até um testemunho. Porque esse problema não é uma responsabilidade pura do PT e dos outros partidos que... PMDB, PSB. A coisa vem lá de trás. Não é só PT, não. A coisa e quem está falando é um tenente-coronel da Aeronáutica. Lá de trás. Então, hoje o PSDB, né, que queria cantar de grande salvador da pátria, isso é horrível mesmo, está aí, na mesma dificuldade que os outros. Então, isso aí vem lá de trás quando nós perdemos o quê? O patriotismo, a organização, fomos perdendo tudo isso. O Brizola lá atrás, com o seu secretário de Educação, avisou que se não houvesse investimento em educação, a gente estaria passando por isso hoje. Eu vi no Facebook... Independentemente de posicionamento político, se gosta, se desgosta. Mas foi um projeto que deveria ter dado continuidade e que não foi. Quando assumiu o Moreira Franco, fez aquela M que fez exatamente. E deixou tudo abandonado. Eu vi no Facebook, por ocasião até da época do Dia dos Professores, do Dia dos Advogados, e sem advogados não há justiça. Eu queria lembrar o pessoal que sem professor não há advogado, não há médico, não há engenheiro, não há policial, não há nada. Então, se não jornalista, não há nada. Se não investir no professor... Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Né? Vamos pedir, Samir, eu vou pedir que você dê alguma palavreada. Vamos para a oração depois. Aquela parte aí, tem alguém mandando algum recado que você pode ver daí, porque aqui não pode. O Marco Silva, ele disse o seguinte: o policial sai da terra aqui e a lei é severa para qualquer um. Tem que, há um estudo aqui que se você causar um acidente por causa de texto no celular, é pena de morte. Também. Eu não sei se é isso, mas acontece que nos Estados Unidos, quantos estados têm a pena de morte? 33 estados têm a pena de morte. Não sei, não acredito que ela resolva alguma coisa, porque até hoje o estado é rico, tem condições, dá condições melhores a seu povo, mas é o estado mais beligerante que eu conheço. Qualquer coisa, os Estados Unidos se metem em guerra. Eu acho que não. Mas ele está lá, está vivenciando e tal. Então tem aspectos bons e tem aspectos maus também. Outro dia ele fez um comentário e às vezes só vou ver depois, dizendo que a lei do Gerson, de levar vantagem em tudo, que os brasileiros, de um modo geral, pensam assim. Não, acho que não. Eu acho que tem brasileiro que pensa assim, mas tem muita gente boa, como aqui as pessoas que estão na sala, e que
jamais pensaram esse tipo de coisa, que são profissionais que honram e dignificam a sua profissão. Mas tem mais alguma coisa? Não. Então, nosso Eros Mário, a quem a gente mandou um abraço, Oscar Berro, gente. Só o Berro não. Nosso querido Oscar Berro, uma figura maravilhosa, um amor de pessoa. O Berro, nosso carinho. Vamos àquele momento da oração ecumênica, porque tem mais. Olha, hoje tem um outro fato aqui que eu vou pedir a opinião de vocês, porque é outro negócio da impunidade, que é a base aqui que a gente está fazendo no programa do dia de hoje. Porque não adianta, você vai passar a mão na cabeça do transgressor, é muito complicado, não é mesmo? Quer dizer, o cara transgride, o que houve, a Todinha concordou plenamente. Está tudo bem aí, Samir? Vamos lá? Ah, mas que coisa, agora a gente vai... É que agora... Problemas técnicos. Agora é o seguinte, nós fizemos uma mudança. O Vasco jogou ontem, não? O Vasco não, graças a Deus. Só segunda-feira. Não. O Fluminense ganhou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, que a mamãe vai bem, né? Aquela Santa Senhora. Lá em Minas. Eu quero fazer um desabafo aqui enquanto essa daqui a pouco. Vai lá. Está tudo certo aí, Leandro? Depois da oração? Então vamos lá. Agora, depois da oração, você faz seu desabafo. Eu já estou começando a ficar preocupado com esse desabafo do Gelson. Vamos lá, Samira. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e voltamos aqui, nós estamos aqui na nossa sala recebendo os nossos queridos amigos, professor Isaías Nascimento. Professor Isaías, além de professor de História, durante muito tempo foi secretário aqui de Estado do Maracanã, não é? Foi uma das pessoas que foi responsável pela revitalização do Maracanã, não agora, mas da outra época que houve a primeira reforma. Lá estava o Isaías no comando, inclusive viajando com muitos jogadores, alguns campeões do mundo,
que eu tive a honra de conhecer também. Nós temos aqui o Gelcio Cunha, que você deve conhecer por parte da Rádio Globo de muitos anos, grande jornalista, grande repórter, e nós temos também aqui o professor e doutor Cícero Munhoz, cardiologista da melhor qualidade, amigo nosso querido e mais do que isso, diretor do Hospital Alemão do Amparo. Falar em diretor, eu quero mandar um abraço para o Pedro Cirilo, que está me devendo, né? O Pedro disse que vem aqui, mas está muito ocupado, está dirigindo o Hospital da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Pedrão, beijo para você, e qualquer dia ele vai estar aqui para conversar as agruras do hospital público, né? Que é um negócio muito difícil, não é fácil não. Abraço aí a todos eles. Eu queria lembrar você do Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, onde você tem a melhor qualidade de seguro, né? Qualquer situação que você queira, você vai no ar, bradesco.com, né? Bradesco.com.br, no Bradesco Seguros, que é o melhor local para você fazer seguros. Queria mandar um abraço para o Álvaro da Camélia Flores, que fica ali no centro da cidade, no Mercado das Flores. Um abraço para o Álvaro. Para o Serginho, meu amigo querido, que é irmão do Álvaro, um abraço para o Alvinho, que é filho, e para o Robertinho. O Sodinho, sabe, ele tem uma fixação nesse fio aqui, eu tirei, não pode. É que tem um negócio, ele pensa que é para morder, né? Tem que chamar então, a atenção dele, você não está é verdade. Criança? Exatamente. Você tem que tocar o cachorro desde a infância. Você tem razão. Tá ouvindo teu tio, Todinho? Ele tem mais intimidade, assim, essa coisa. Nosso querido Gelcio Cunha, mas ele chamou a atenção e está certo. Não, porque tem um negocinho que sobra aí, o Todinho, que é o cachorrinho, mas ele faz parte do programa. Acontece o seguinte, bom, então eu estava falando lá da Camélia Flores, se você fizer encomenda hoje, essa encomenda ainda hoje, em todo o Grande Rio, será entregue, mas tem que ser feita essa encomenda de flores até às 5 horas. Homem que é homem, manda flores, não é verdade? Muito bem. Agora também eu vou dar um recadinho aqui, que é da espadascatana.com.br, que é o oferecimento do nosso programa. Espadas Katana, você pode ter espadas autênticas samurai, vindas do Oriente, importadas do Oriente, com tudo pago direitinho, tudo bonitinho, chega na tua casa. espadascatana.com.br. E alô você dos Estados Unidos, nós temos agora o site internacional, que é espadascatana.com. E seja de onde for, Fernando, eu moro na Rússia, você clica no idioma, o site que originalmente está em inglês se torna russo. É impressionante que eu não consegui ler absolutamente nada do que estava ali, mas acredito que seja a tradução daquilo que foi feito no inglês. Daqui a pouco tem mais recado. Agora, vou começar com o nosso doutor Cícero Munhoz. Doutor Cícero, esse tema da impunidade, o senhor Nilson atropelou em Sulacap, a questão de dias atrás, uma senhora de 60 anos e 2 netinhos. Matou os 2, não prestou socorro, fugiu com o carro. A polícia fez um belo trabalho, através das câmeras de segurança, descobriu o carro onde estava. Chegou na oficina, está lá o carro amassado, para-brisa quebrado, e aí, através da oficina, soube onde estava o senhor Nilson, que hoje foi conduzido à delegacia. Foi conduzido, não sabia que tinha matado 3. Pensava que tinha matado apenas uma senhora, na verdade, e fugiu porque ficou muito nervoso. E tinha 2 crianças que morreram também num aspecto caótico, né? No meio da rua, ficaram ali com aquela cobertura de aluminizada, enfim, 2 crianças de no máximo 6 e 7 anos. 6 e 7 anos. Aí o sujeito vai para a delegacia, foi conduzido pela delegacia, prestou depoimento, responde em liberdade, doutor Cícero. Vai ser acusado de homicídio culposo, que não é doloso, cuja pena é serviço provavelmente comunitário. E aí? Fernando, esse problema da justiça no Brasil é um problema que entristece muito, né? Porque eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais injustos no mundo. Tanto no aspecto social, como nesse aspecto também. A pessoa faz a coisa errada, se esconde, sai de uma coisa chamada flagrante e depois é tratada. Ele não pode ficar trancafiado pelo menos uns 3 dias para tomar um susto, ou então 1 mês ou 2 meses. Você pega um indivíduo que abandonou uma pessoa, atropelou, agonizante, né? De nós pode, isso é uma fatalidade, óbvio que. Agora, é obrigação sua
ficar no local, descer, amparar se possível, ligar. Chamar um socorro. Isso é o mínimo que você tem que fazer. E você vai ser tratado como uma pessoa humana, ou seja, que naquela hora teve o bom senso e a humanidade de tratar de uma pessoa que você involuntariamente atropelou. Agora, eu acho que uma pessoa que faz isso que ele fez tinha que ser acusado, não é de homicídio culposo, não, doloso. Porque uma pessoa que abandona uma outra numa situação dessa só pode estar querendo a morte da outra, é intencional. Não, e você vê duas crianças, como você disse, de 6 e 7 anos, quer dizer, morreu, mas e se ficou horas ali agonizante? Sim, e se houvesse chance né, de você levar essa criança para um hospital, ou de chamar o SAMU, sei lá o que for, quer dizer, pelo amor de Deus. Então isso tem que ser mudado. A lei no Brasil, nós temos uma legislação de arcaica. 1949, se não me engano. Foi a última vez que se preocupou em fazer alguma modificação na nossa legislação. Por favor, onde é que estão esses deputados, as bancadas de deputados? Todo mundo soluciona tudo agora, mas e os caras, os que passaram por aí, que estão se completando? Isso é lamentável. A lei no Brasil, ela não é cumprida, ela é manipulada. E a lei, outra coisa também lamentável no Brasil, a lei do pobre e para aquele desvalido é totalmente diferente do rico que tem condição de pagar uma grande bancada de advogado. Nós temos hoje um assassino aí, né? Daquela moça. Tem 4 advogados e é desempregado. Como é que a gente consegue entender? Se botar lá fora, a pessoa pensa que é brincadeira. Aquela moça que agora me fugiu, você falou, aquela moça lá de Guarapuava, né? Sim, Guarapuava, que foi jogada, agora descobriram que ela foi esganada. Ela estava morta, o cara não bastou, ele matou, ainda jogou e depois pegou. Meu Deus do céu. Está preso esse, pelo menos. Mas é um negócio louco, não, Gelson? Meu amigo, é tudo muito difícil. Agora, eu acho que a gente tem que começar a ver. A gente está fazendo o nosso papel correto. É isso aí. Porque quantas vezes a gente atende o telefone dirigindo? Quantas vezes, né, a gente atravessa um sinal assim, quase no vermelho? Não é? Então isso pode causar um acidente sem querer, somente em dias de chuva. Não é? Quantas vezes a gente para verificar se o nosso pneu está em condição de trafegar? Então acho que a gente tem que conversar por cada um de nós, independente de ser pobre, rico, tem que começar a questionar você mesmo. É verdade. Não é? Porque senão não adianta nada. Agora, é inegável que essas leis aí feitas pelos políticos, você vê na própria campanha eleitoral, rapaz, própria campanha eleitoral, quem tem mandato tem tempo na televisão. Quem não tem mandato não tem tempo. Você já viu o negócio? Que democracia é essa, né? Fundo partidário. É isso aí. Que democracia é essa? Fundo partidário que é uma vergonha. Vergonha. Teve partido recebendo 300 milhões e teve outro recebendo 8 milhões. Aí perguntaram, Isaías, por que existe partido pequeno? Partido pequeno existe para vender apoio e para receber a parte que michuruca que seja do fundo partidário. Porque um partido que recebe 8 milhões, que para nós individualmente é muito dinheiro, na verdade, quem é que garante que ele vai usar os 8 milhões para o benefício do país? Quem é que garante que o dono do partido não vai meter no bolso 4 milhões e os outros 4 distribuir para os coitados candidatos que não têm a menor chance de ser eleito? Hein, Isaías? Fernando, eu vi um caso ontem, teve um debate dos presidenciários na... Eu vi, na Aparecida. Né? Então, Só um detalhe, já que você deu o debate, deixa eu dar uma informação aqui. Está aqui, pesquisa do Ibope, Bolsonaro 28%, Haddad 19%, Ciro 11%. Esses 3 crescendo, né? Depois vem Alckmin, que tem o maior tempo da televisão com 7%, e Marina com 6%. O Álvaro Dias, do Podemos, o João Amoedo, do Partido Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, tem 2% cada um. Cabo Daciolo, do Patriota, tem 1% e o resto os menos votados. Essa questão do tempo e do fundo partidário, que é uma excrescência, né? Sim. Você veja só, o Alckmin, ele conseguiu montar um horário. Mas como é que ele montou esse horário? Eles cooptaram os partidos pequenos, pagaram com Caixa 1 ou Caixa 2 a compra daquele horário,
Aquele dinheiro entra no partido para fazer os chamados santinhos e produtos dos candidatos. E aqueles partidos, sobretudo nos glotões do Brasil, Norte e Nordeste, eles vivem disso. Eles vivem de fundo partidário. Fundo partidário. O Gelson acabou de assinalar. Ponto 1. Ponto 2. Houve uma pergunta ontem de um bispo, não me lembro se foi o bispo de Minas Gerais, ele falando o seguinte: no Brasil, só no primeiro semestre já foram assassinadas 26 mil pessoas. Você lembra desse dado, Fernando, que ele passou? 26 mil pessoas. 26 mil pessoas assassinadas, Gelson. Vai ultrapassar 50. Claro. Acima dos dados dos países. Né? 50 mil. E tem um outro dado que não foi colocado ontem, mas tem a ver com a tua pergunta, Fernando. Em média, tem morrido no Brasil mais de 40 mil pessoas no trânsito. Olha, não estou falando desses assassinatos, não. No trânsito. Os especialistas sempre mostram esse número. Então, existe um problema enorme de pessoas bebendo e dirigindo, pessoas falando ao telefone, não respeitando a legislação do trânsito. Eu moro muito próximo desse local que aconteceu o acidente. Quando você desce a escada do Catonho ali, para quem conhece, ela é íngreme, você sai de Jacareí. Ela é uma descida. Qualquer motorista que não tenha um mínimo de atenção, ele vai cometer um acidente. E ali não tem redutor de velocidade. Onde tem redutor de velocidade, Jacarepaguá tem muito, você fica com medo do assalto. Então você diminui um pouquinho ali de 40, passou que dali você acelera, porque você fica com medo depois de uma certa hora. Eu quando saio de Frei Luís às quartas-feiras, eu saio dali pedindo Frei Luís para me parar 1000 vezes, porque eu fico com medo. Aquela área ali toda é muito perigosa. É muito perigosa. Então, o que a gente lamenta é o sujeito atropelar, não socorrer, porque muitas das vezes, ao socorrer, ele pode ainda salvar aquela vida. Mas aí eu vou para um outro número. O Brasil é o terceiro país em linchamento do mundo. Terceiro país em linchamento. Que vergonha, né? Isso é verdade. Falei isso no seu programa várias vezes. É um dado oficial. Me parece que o Brasil só perde para a Índia, que é o primeiro país em linchamento, e um país africano que agora não me vem à mente. Isso é verdade. Agora, gente... Você atropela, agora dependendo da região, se você para socorrer, você vai ser linchado. Agora é o assunto final, que começou aqui ontem, com um viés diferente, e esse viés dado pelo Dr. Silvio Provenzano. Foi só aquele cara que esfaqueou o Bolsonaro? Quem está por trás disso? A Marielle, até hoje, 6 meses, ninguém sabe nada, independentemente de coloração política. Sim, claro. Correto? É um ser humano que foi morto. Então, se foi bom, se foi mal, é uma outra história. Mas foi morto sem saber que ia ser morto, da forma mais covarde possível. O cara que atacou o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, o objetivo dele era matar. Só não matou porque, incidentalmente, houve o braço de um rapaz de regata, que era um PM de Juiz de Fora de folga, que puxou a manga dele e tirou a faca a direção que era do coração e a força. Então uma faca de 25 centímetros entrou apenas 12 e fez o estrago que fez. Então a pergunta, que não sei qual é a ideia de vocês, é a seguinte: primeiro, o cara estava desempregado. Segundo, o cara estava 15 dias em Juiz de Fora, sendo de Montes Claros. Como é que se sustentou ali? Segundo, tinha, se não falha a cabeça, 2 celulares e um notebook. 4 celulares. Como é que esse cara se mete no meio de uma multidão para esfaquear um candidato? E, na verdade, a declaração que ele deu à polícia me lembra muito aquele cara que deu o tiro no Kennedy, que até hoje está inconcluso. Né? Que o cara disse, não, eu fiz sozinho. E hoje se sabe que havia toda uma coisa no entorno. Agora, aí veio o Silvio e disse, Fernando, pode ser um pessoal de esquerda radical, pode. Mas pode ser inimigos dentro do próprio partido, da direita radical, digamos assim. Agora, por outro lado,
se eu tiver errado, por favor, me corrija, porque eu estou falando de memória, tinha não sei quantos, eu não vou falar a quantidade, porque me disseram que eram 13 seguranças no entorno que não foram capazes de segurar. Fernando, vão achar... Eu vou começar aqui, daqui a pouco vai dar a despedida, mas eu vou começar aqui. Primeiramente, eu acho, minha opinião muito pessoal, que o posicionamento daqueles militares estava errado. Eles estavam de frente para o candidato, tinha que dar de costas para o candidato, como um guarda que está no jogo de futebol. Ele não fica vendo o jogo, ele fica vendo o que está acontecendo. Então ali acredito que houve um erro de posicionamento. Eu também acho. Eu também acho. Artilheiro, coronel. Então eu vivi toda a vida de militar. Eu também servi na... Então eu nunca, jamais estaria olhando a quem eu tenho que tomar conta. Eu estaria olhando a situação. Correto? Então acho que houve uma falha ali. Segundo, você não pode andar com o candidato a presidente na situação que o Brasil vive exposto daquela maneira. Porque ele estava exposto a tiro, ele estava exposto àquilo que aconteceu e a outras atrocidades. Então houve um erro ali muito grande da exposição do candidato. E aí há uma suspeição que eu estaria, fosse o Bolsonaro que levou a sacada. Mas peraí, quem é que fez isso? Foi meu companheiro ou foi um cara de esquerda? Por outro lado, até que ponto isso não foi deliberado? Quer dizer, até está sob suspeição. E outra coisa, como é que um cara desse vai fazer isso? Hoje você tem um fuzil que mira, você atinge a 2 km de distância. O cara entra numa dessa. A mim me parece que alguém que a gente não sabe quem garantiu pro cara o seguinte: olha, você está totalmente blindado, você vai lá, mata o cara, sai fora, sai fora, você está protegido sabendo que ele ia morrer. E para mim, o tiro saiu pela culatra. O cara não morreu, e o detalhe é o seguinte, e o cara sobreviveu. Fernando, e tem um outro dado que pouca gente está dando importância, e que talvez o plano não foi, esse foi um plano B. Esse matar com a faca ali, é o que ele tinha para o momento. Faca de pão, né? Parece que a história não era bem essa. Ele, antes da passeata do Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, um stand de tiro. Esse cara pagou R$600, e se não me engano, deu 10. Desempregado. Ou seja, e sabe qual foi pelo amor de Deus, tem coisa por trás. Ele chegou lá e falou para isso segundo, não é minha declaração, isso é o que eu estou lendo. Ele se dirigiu a um dos instrutores de tiro e disse o seguinte: eu estou sabendo que o capitão Bolsonaro, depois ele vai vir aqui e virá dar uns tiros aqui. Aliás, o capitão Bolsonaro não, o filho do capitão Bolsonaro, não sei se era o Flávio, o deputado federal de São Paulo. Isso, ele virá aqui, e estava agendado ele lá, ele faz aula de tiro e tal. Sei. Só que por algum motivo, e provavelmente deve ter sido a passeata do pai dele, ele não foi. Ele esperou até o último momento. Aí o instrutor falou: não, mas por que o senhor quer saber? Porque eu sou muito fã do pai dele e dele. Eu queria tirar uma selfie, aquelas conversas de... Seca Lourenço. Quando chegou um determinado horário, que devia ser o horário máximo que ele podia ficar lá, e ele perguntou ao instrutor: mas ele não vem? Não, ele não deve vir porque ele deve ter tido algum compromisso político. Ele não virá. E ele se retirou lá do stand de tiro. Então pensam alguns, não é a teoria da conspiração, que o alvo primeiro seria o filho dele, para impactar a ditadura. Então, você vê, nada disso está sendo trazido a público. Nada. Tá tudo, vai ser um Marielle 2, vai ser o segundo caso. Que vai dar isso que a gente saiba, né? Porque em todos os homicídios do Brasil, é uma estatística, Gelson, que apenas 8% são resolvidos. É isso aí. E aí, meu amigo? Porque a lei também é muito complicada. É muito complicado. O sujeito fala que matou, 10 viram ele matar. Mas se na hora lá o advogado falar que ele é maluco, desculpa o termo aí, né? Eu não vou ele não vai preso. Aí não vai. Aí, que não vai nem a júri. Não fica sem nada. E estão querendo transformar esse em maluco, né? Agora eu acho que eu acho que a diferença entre a Marielle e esse caso do Bolsonaro.
né? Nos dois casos, eu acho que o interesse maior é de grupos políticos. Claro, não tenha dúvida. Com proteção de grupos políticos internacionais, de homens. E resta saber. Instituições que são respeitadas no mundo, entendeu? Com vínculo da própria imprensa, da própria mídia. Porque endeusam determinadas pessoas que viram bandeira política. Então, nos dois casos, sendo que um interessava um grupo, eu acho que os dois interessavam o mesmo grupo político. Porque no caso do Bolsonaro, o que o professor aqui acabou de dizer, nosso historiador querido, Isaías, né? O professor Isaías, que eu tive prazer já de conversar algumas vezes na madrugada da Globo. Prazer meu. Pois é, mas no caso do que ele falou aqui, que os policiais estavam de frente pro candidato, quando tinha que estar de costas, é igual no Maracanã, já reparou? Mudou. Depois, hoje, os caras que ficam ali de segurança, eles... Eu imagino como é que um flamenguista fica de costas pro campo. Fica de costas pro campo. Mas é a posição correta. É a posição correta. Só que as pessoas nunca se preocuparam com isso, né? Aconteceu de um presidente, que aliás virou filme agora, estreou quinta-feira passada, tem uma semana, mais ou menos, né, que estreou, o filme O Paciente, do Tancredo Neves, né? Que contou aquele caso do Tancredo, mas esse foi diferente. Se ali houve excesso de médico, e acabou, parece, pelo que eu entendi, um deles acabou dando uma rata com o Tancredo, agora houve falta de preocupação em relação à segurança. Os caras estavam lá por estar, porque aí que inspira, inclusive, suspeição. Porque aquela história, se alguém tenta me matar, me fura no meio, eu tenho 4 ou 5 ou 10 ou 15 segurança e ninguém faz nada, aí eu boto sob suspeita, eu botaria sob suspeita, inclusive a lisura de procedimentos por parte desses seguranças. Pode ser incompetência, mas pode também ser parte de um plano desse tal grupo que você falou, que pode ser 1 ou 2, que pode ser internacional, não importa. O que eu não sou polícia, não sou especializado em polícia, doutor Munhoz, mas o que me leva, no momento ontem do debate, eu estava aqui sentado onde o amigo está, ali estava o doutor Silvio Provenzano, que defendia a tese de que é preciso haver uma investigação rigorosa, porque o fato é grave, porque não é porque seja Bolsonaro ou não é porque é um ser humano que pode estar passando grande sofrimento, infelizmente, e não é o meu candidato, para deixar bem claro isso, é um ser humano que está ali passando problemas e que poderão ser problemas sérios, que poderão impedi-lo até, no caso de eleição, de governar o país com inteira competência. E nesse particular, quer dizer, a coisa avançando seria mais grave ainda, porque de repente seria eleito um cidadão que daqui a pouco vai ter que abdicar por outro que ninguém esperava. Então aí é que fica a pergunta. E há um fato aí que eu não sei se eu ousaria colocar, eu acho que eu ouso colocar. Nosso querido doutor Cícero Munhoz é um exemplo de militar que eu votaria, por exemplo, se ele fosse candidato à presidência da República, e não é demagogia. Exatamente. E ele sempre falou, porque da vida militar, teve durante muitos anos e chegou a tenente-coronel médico, chegou a comandar o hospital aqui da aeronáutica, e ele sempre falou da hierarquia militar. Vocês já pararam para pensar que essa hierarquia nessa candidatura está sendo quebrada? É verdade. Um capitão, provavelmente presidente, e um general vice? Mas eu não vejo isso. Mas é na reserva, a gente... Isso aí na reserva... Não, e outra coisa, um ministro dele vai ser sargento. Isso tudo eu vejo com muita reserva. Hoje eu escutei na Band News uma opinião de um jornalista que eu respeito, mas, claro, discordo. Não, respeito muito, um abraço para o Ricardo Boechat. Boechat é um cara que eu tenho realmente uma grande admiração. Mas ele falou uma coisa que eu discordo. Ele disse que ele, discordando do posicionamento que o Bolsonaro deu, e falou mesmo, eu cheguei a ver isso que o Bolsonaro falou, que ele, presidente, ele economizaria muito do que se faz e se gasta em infraestrutura, porque ele mobilizaria muito do que o Exército, a Marinha Aeronáutica tem, de engenharia, e tem mesmo coisas de última geração.
os militares, eles estão, como diz lá em inglês, up to date, né? Eles estão em sintonia com o mundo todo que se faz de engenharia. O militar vai no Rio assim, construir uma ponte em 4 horas. É verdade. Então ele disse que usaria esses conhecimentos, essas pessoas, para diminuir o custo do que se faz de obra no Brasil, obra pública. Eu acho que ele tem total razão. Basta ver o que nós conhecemos agora de Odebrecht, de OAS. Perdão. Por que não pedir ajuda dessas pessoas? Munhoz, mas qual a sua discordância do Boechat? Qual foi o comentário? A discordância é que o Boechat acha que isso é uma intromissão indevida do meio militar no governo. E ele disse que em país no mundo nenhum ele conhece isso. Essa interferência do meio militar. Mas depende do país. Poxa, peraí, tem país aí que é só militar. A nossa realidade é essa, nós estamos pobres. Exatamente. E essa também eu discordo, porque acontece, pode até, mas tem país aí que é só militar, meu Deus do céu. Né? Então, na realidade, é aquela história. Mas é preocupante, concordam comigo? Porque, independentemente de quem vai ser eleito, é um exercício muito interessante, esse exercício das pesquisas, porque nem sempre elas são reais. Né? Eu me lembro. Manipulado, né? Não, eu costumo dizer. Dos grandes pode. A partir de agora, depois que já me não Mas deixa eu te contar uma história. Aí vai começar, eles vão adequar a realidade. A gente pode. Eu pergunto a vocês, eu não estou atrapalhando vocês, se a gente, até por sugestão do Marco Silva lá dos Estados Unidos, a gente pode avançar 15 minutos nesse programa? Não, eu não posso, não. Não pode, não, né? Não posso. É uma pena. Mas, de qualquer maneira, poderia não? Você poderia não? Você poderia? Se for o caso, a hora que der para você sair, então deixa você isso. Só porque eu acho interessante esse tema, entendeu? E despedir junto com o desabafo que eu vou fazer, né? E uma propaganda. Faça. São 3 itens. Item 1, desabafo. Você fala para mim, ou você fala com todos, que quando eu participo do programa aumenta a audiência. Você fala a mesma coisa com o professor Munhoz, fala a mesma coisa que com Mas é verdade. Quando eu tenho. É verdade. Você fala a mesma coisa com todo mundo. Eu quero saber de quem é essa gravata e quem te deu. Quem me deu essa gravata foi o desembargador Najib Slay. Tá vendo? Eu nunca recebi uma gravata do desembargador. Fake news, que vai fazer a palestra, uma das palestras mais importantes lá na ABI na próxima terça-feira agora. Terça-feira, dia 25. 9 da manhã. Tá? Todos aqui convidados, vocês que estão visualizando a gente também. No auditório 2. Como eu que dei a sugestão para o presidente Ivo Meirelles, né? Ele aceitou, ele ficou feliz com isso. Né? Ele vai estar lá abrindo a palestra. Né? Vai que esse repórter famoso. Rapaz, além de tudo, tu fica bonito na câmera, rapaz. Então, eu preciso que aquele auditório lá tenha pelo menos 50% de ocupação. Certo. Vai ter briga para entrar. Completa a tua informação que você não completou. E fica na Rua Araújo, Porto Alegre. Tem metrô, dá pra ir de metrô. É o auditório 2. Auditório 2. Não se chega lá, fica no 1, tá fechado. Não tem que dar informação, complementa. Brincadeira. Mas Fernando, ele está vestido a caráter com essa pauta musical. Bonito, padre. Sentar o piano. Ele está reclamando. Ele está reclamando não sei do quê, porque os elogios que eu dou são sinceros. Eu conheço esse cara há 40 anos, até hoje não percebeu isso. Eu conheço. Conheci pessoalmente. Conheço ele há 40 anos. Já vai? Saudações rubro-negras. Sinta-se um momento importante em que ele veste o paletó e vai sair, sabe Deus. E o detalhe é o Conexão com o Mundo, programa que ele tem, programa que... Você já mudou o nome do programa, Coração do Músico. Conexão com o Mundo. Vou abrir a porta para esse cidadão. Vou te contar uma coisa. Vou abrir. Eu ainda quero saber por que você chama a Samira de santa um dia. Você vai me esclarecer. Vou te contar uma coisa, hein? Tem determinados maridos... Um abraço, querido. Obrigado por ter vindo, viu? Um abração, saúde. Dá um abraço no desembargador lá. Tá bom? Espero vocês lá na BI. Que dia que é? Terça-feira, 9h30 da manhã. Tá bom, abração. Esse é o Gelson Cunha, um dos maiores repórteres do rádio brasileiro. É verdade, foi chefe de reportagem da CBN. Foi o homem que descobriu a Ana Paula Araújo, tá sabendo? Porque a Ana Paula, segundo o que ele contou, alô Barbosa, um abraço para você. Segundo ele contou,
a Ana Paula chegou de Juiz de Fora, o pessoal lá é bom, então chegou pelos braços do Francisco Barbosa. E o Barbosa apresenta para ele. Ele era o chefe de reportagem e queria fazer um teste e tal. Quando ele viu a Ana Paula, falou assim, não, pegou o gravador, deu para ela, vai lá, faz uma reportagem. E hoje é essa figura que a gente manda um grande abraço, um esteio do jornalismo brasileiro. Detalhe é como eu estou andando direitinho, minha gente, depois de ter quebrado a perna, graças a Deus está tudo muito bem, obrigado. Estou fazendo fisioterapia, quero agradecer ao mestre lá da fisioterapia, né, lá do Tijo Trauma, né, o Rafael, um abraço para o Rafael que está me colocando direito. Ainda estou assim, sabe como é que é? Eu costumo dizer, se eu fosse um carro, eu andava só de primeira. Mas daqui a pouco vai ter segunda, terceira, ré que vai ser mais difícil. Mas então, voltando a esse assunto, foi um assunto bom, né? Que a gente tem mais aqui dizer. Então, a gente falava agora da chamada pesquisa que ele botou em dúvida. A tendência, eventualmente, pode haver, mas é muito pouco provável. Vou te dizer uma coisa, eu passei 20 anos na Rádio Tupi, acompanhando as pesquisas, né? Todo mês a pesquisa de rádio. E quando a pesquisa é divulgada, porque no rádio, a rádio que tem dinheiro, ela paga a pesquisa. Então ela recebe um caderno, gente, olha... Como a Globo paga, né? A Globo também. A Tupi paga até hoje. Então pegava um caderno desse tamanho, cheio de detalhes. Tá? Cheio de detalhes e tal. Você tinha que analisar para ver aquilo que era. Muito bem, você nunca sabia a região que eles faziam pesquisa. Mas na época que a Tupi estava em segundo lugar, o que se falava lá a boca miúda era o seguinte, mas é tendenciosa. Você vê, a Tupi paga o Ibope. A Tupi tinha 2 rádios, a Globo tinha 5, tinha mais não sei quantas, não sei o quê, então eles nunca vão contrariar a Globo. Isso não ocorreu. Um belo dia a Tupi assumiu, primeiramente com a Patrulha da Cidade, o primeiro lugar, depois com o Pedro Augusto e depois comigo. E depois os outros programas começaram a seguir. E passou, quer dizer, então a gente tem que levar a sério, mas perceber que há muito mais falha do que tendência. Falha pode haver, é humano, não é mesmo? Eu pesquisa. Você pesquisa também falha, né? Falha, pode falhar. Historicamente, várias vezes falhou. Agora, pode induzir, né, o que me preocupa, ao voto. Fernando, não é nem pesquisa, não, porque eu acho que pesquisa no final, se realmente... Vai conferir se sim ou não, né? A verdade for outra, ela vai contrariar a pesquisa e vai aparecer. Exato. O que me incomoda hoje é essa história da urna eletrônica. Eu deixo sempre a minha pergunta no ar. Por que só o Brasil, a Venezuela, a Bolívia usam, e quando eu falo Venezuela, você sabe que é uma pena. São as nossas urnas eletrônicas que vão para lá. Você sabe, Munhoz, que é uma pena você ter tocado nesse assunto. Não é você, não. É uma pena o Gelson ter ido embora. Porque o Gelson ele é do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, e ele implementou a mudança do voto escrito para a urna eletrônica. E ele tem absoluta confiança no resultado das urnas eletrônicas. E é ele hoje, a gente até vai marcar um debate assim, e ele hoje é quem está percorrendo as cidades, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, fazendo palestra e dizendo dessa segurança que ele advoga. Eu ouvi uma pena que ele não está mais aqui. Me animou bastante. Disse que uma série de pessoas, inclusive me parece que o INE e o ITA estariam envolvidos ajudando a fazer uma conferência. Não sei se o nome que é importante, claro. Para dar realmente credibilidade às urnas, que eu acho um negócio espetacular. Do ponto de vista prático, você tem se fosse realmente confiável, ele um resultado rápido, seguro, quer dizer, praticamente no mesmo dia você tem um resultado. Eu fiz uma pergunta direta para ele a semana passada, não foi, Samir? Eu perguntei, você que implementou, que acompanhou, que sabe o que acontece, inclusive, o que você tem mais segurança? O voto de papel ou a urna eletrônica? E a resposta dele foi, sem dúvida, a urna eletrônica. Porque nós temos que lembrar que o voto de papel também
Muita falcatrua. Muita falcatrua. Tinha urnas que só tinha um. Era um candidato só que foi votado. O Isaías, você que foi um dos gestores do Maracanã, à época da segunda reforma, né? Mais ou menos nessa época e tal, foi subsecretário, né? Se não me falha a memória, de esportes, né? Eu me lembro de um fato ocorrido provavelmente bem antes da sua gestão, graças a Deus, onde o presidente da federação era o Otávio Pinto Guimarães, né? Então, nós tínhamos um amigo que era engenheiro e que trabalhava na bilheteria do Maracanã velho. E ele disse que, amando, sei lá de quem, se do Otávio, não sei o quê, o jogo vinha e todo mundo pagava em dinheiro. E naquela época não tinha computador. Então os caras faziam aqueles pacotes de dinheiro e botavam num canto, assim. E aquele monte de dinheiro, de repente, empilhado, não dava tempo de ser malote. Aí vinha o cara do malote, e vinha e pegava o quanto queria e saía, e acabou o assunto. Eu vivi 2 momentos no Maracanã, e também na eleição. Eu vivi do Maracanã sem as catacas eletrônicas, né? Que era um processo até respeitoso, porque diminuía aquela violência, aquela forma, né? O que acontece é o seguinte, Fernando, o Maracanã, às vezes, ele estava lotado com 120 mil pessoas e falava 80 mil pagantes. Verdade. Isso porque o Brasil é assim. Acontecer, o Brasil é assim, o sujeito lá, para fugir do imposto de renda, os clubes faziam um ajuste com a federação. Então, só o cérebro que não quer ver que isso acontecia, né? E você acha que hoje, nos dias de hoje, é mais difícil, né? Quando você privatiza o caso do Maracanã, a gente vai voltar para a urna eletrônica, ali tem um sujeito, uma empresa, que ela administra aquilo ali. Então ela pode até fazer um ajuste por conta de imposto, mas ela tem que ter um controle absoluto, porque ela presta conta. A prestação de conta é obrigatória. Né? E o clube ganha pelo número de pessoas que participam, um percentual. Né? Tem áreas do Maracanã que pertencem ao clube, tem áreas do Maracanã que pertencem à empresa, né? Então hoje eu desconheço um pouco esses percentuais. É mais difícil. Mais difícil. Agora, Fernando, eu vivi as 2 situações na questão da eleição, né? Eu vi fraudes assim na minha frente de contagem de voto, né? Como é que era feito os votos? Isso de papel? Papel. Só para lembrar um pouquinho, né? A última eleição foi em 94, quando foi anulada a eleição para deputados e deputado federal e estadual no Rio de Janeiro. Foi uma fraude máxima, né? Daí houve a obrigatoriedade de ter a urna eletrônica, tinha que ter uma saída. Então, você ia para uma mesa em que o presidente de mesa, os vogais, eu não sei como é que eram as figuras, né? Ele já fazia a separação dos votos, aquele candidato que tinha mais votos na eleição fazia os montinhos e tinha voto nulo, voto em branco e voto dos menos ali agraciados, né? E se não tivesse fiscal no partido, certamente eles enfiavam ali. Isso era comum. Aconteceu agora na última eleição do Vasco, que uma foi anulada por fraude. Mas também. Ela foi fraude anterior, ela não foi na apuração. Foram pessoas que não estavam habilitadas a votar e foram votar. A gente tem que voltar ao fato histórico, né? Houve uma eleição, então, em 94, que ela foi anulada para a proporcional, né? Deputado federal estadual no Rio de Janeiro, e aquilo obrigou a ter uma saída, tinha que ter uma saída. Eu vejo ouço pessoas muito sérias falarem da lisura. Já assisti palestra no Tribunal de Justiça, no TRE, mas eu também ouço, por fazer um pouco dessa atuação política, que há sempre uma dúvida. Olha, se você fizer um acordo lá com o juiz não sei da onde... Infelizmente, vai sempre haver, né? Eu ouço aquilo ali. Ontem eu ouvi isso aí. Eu estava lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no almoço, o sujeito falou isso. Mas falou assim, sabe, mas quem é? Você não sabe. Alguém falou que alguém falou. Agora, nós tínhamos que ter uma saída de maior controle. O IME, seriam o ITA. Seriam instituições sérias, né? Fundação Getúlio Vargas, alguma coisa. Não comprometidas com este ou aquela candidatura. Que nós passarmos para a sociedade essa segurança. Porque nós somos um país continental, que é terrível. Você demorava 10, 12 dias para terminar uma apuração. Esse tempo de apuração, ele levava a fraude.
Eu me lembro que o deputado Luiz Henrique Lima era um bom deputado no Rio de Janeiro, hoje é Tribunal de Contas compulsado em Mato Grosso. Ele perdeu a eleição por 300 votos, perderia por tantos votos fosse necessário, porque ele não fazia parte de um conluio dentro do PDT. Quer dizer, é terrível, né? Ele era um homem de linha boa do PDT. Sim. Luiz Henrique de Moraes Lima. E depois chegaram para mim e para ele e falaram: você perderia de qualquer maneira, meu filho. Você fez 26 mil votos, se você fizesse 27, você perderia pela mesma... mais. E ele sabe qual foram os hein? outros 3 que compraram o voto e chegaram à frente dele. Eu vou contar uma história rapidinho, tá? Infelizmente a gente tem que terminar, estou com medo da bateria. De qualquer maneira, eu quero agradecer a você, Isaías, mais uma vez, pela grata surpresa da presença. Fico muito feliz. Eu já falei, Isaías está às ordens, como seria o caso do Dr. Munhoz, são pessoas de casa, né? Então, não há o que marcar. Tem o dia preferencial, mas a pessoa pode chegar e sempre será um prazer. A gente vai ter outras oportunidades de falar. Muito obrigado. Você quer mandar um abraço para alguém, não? Mandar um abraço para a turma lá de Campo Grande. Sexta-feira última, eu fiz um trabalho lá, Fernando. Criamos a Calçada da Fama. Que bacana. Dos jogadores do Campo Grande. Do Campo Grande. Que é chamado Galo da Zona Oeste. É. Esse clube foi fundado em 1940. Beleza. E ele tinha um título que eu desconhecia, assim, não era muito famoso. Ele foi campeão da Série B. Isso aí foi verdade. De 1982. Taça de Prata. Taça de Prata. Olha, que maravilha. Campo Grande. Nós conseguimos recrutar 20 jogadores daquela oportunidade. Que maravilha. Inclusive o Edu, irmão do Zico, esteve lá. Eduzinho. Jogou também no Campo Grande, mas não nessa conquista. E fizemos uma calçada da fama semelhante à que tem no Maracanã, para homenagear 25 jogadores daquela época. Que maravilha. Uma memória participativa. Verdade. Lamentavelmente semelhante à que tinha no Maracanã, porque hoje não tem mais nada. Eles dividiram. Não tem museu, não tem nada. É um negócio absurdo. Eu cheguei aí no museu do Maracanã, visitar, ver a estátua do Zico, do Bellini e outras coisas mais, e lamentavelmente modernizaram a tal ponto que acabaram com o museu. Meu querido Dr. Cícero Munhoz, por favor, um abraço. Agradecer aí a oportunidade, está tão bem acompanhado hoje, né? Os assuntos foram bons. Nossa, né? maravilha, maravilha. Não precisa falar mais nada, né? Agradecer aos nossos internautas aí, lembrar os nossos cirurgiões que o Hospital Alemão do Amparo está sempre à disposição lá dos colegas. Exato. Entrar em contato, qualquer dúvida, entra no Google, tá lá. E lembrar uma coisa que eu não lembro há algum tempo. Lembrar as pessoas que o Lar de Frei Luiz está sempre precisando, de um auxílio. Quem tem dúvida é só botar no Google Lar de Frei Luiz, vai estar lá em Jacarepaguá. O endereço direitinho, né? É uma casa santa lá, que faz um trabalho espetacular há anos e anos. Eu estou lá, a idade da minha filha, 25 anos, adoro aquilo ali e convido as pessoas a conhecer. A conviver. Palestra toda quarta-feira às 15. Palestras quarta-feira. Maravilha. Então, por favor, quem tiver interesse, conheça que vai ficar encantado. Verdade. Quero recomendar o nosso querido Sildinei Amaral, veio lá de Minas, me deu de presente esse livro. Eu já estou quase no final dele, mas é muito interessante. É de autoria desse cidadão que está aqui, ó, o Robin Sharma. E olha o nome, O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. É um livro que eu recomendo, que é muito interessante, de grande sabedoria, e já vendeu 3 milhões de exemplares no mundo. Eu fico impressionado com esse best-seller. Muito bem, e a gente está chegando ao final. Queria que você prestasse, a gente agora está chique, tem letrinha no final, né? Então eu quero mandar um grande abraço para você. Se tudo der certo, vai ser com som. Ontem a gente botou, estamos reaprendendo, nós estamos com muito mais qualidade e muito mais audiência e penetração. Então, a você que está me ouvindo, muito obrigado. Vá fazendo aí propaganda do programa. Logo mais, às 11 horas, a gente repete esse programa na Rede Mais Esportes, do meu amigo Michel Menai. Ontem ainda me ouvi no programa que é de 11 ao meio-dia. Se você perdeu, você vai ver o Gelson Cunha, que saiu agora mais cedo, vai ver o Dr. Munhoz, vai ver o nosso querido professor Isaías Nascimento, de 11 ao meio-dia na Rede Mais Esporte. Tá bom? A todos, namastê. E agora, então, as nossas despedidas hoje exigem um movimento de câmera e você vai ver aí a nossa dedicada equipe. Grande abraço mesmo e até amanhã, se Deus quiser.
Muito bem. Quem frequentava muito Frei Luiz